Aqui na segunda parte dessa reflexão, que é a segunda parte que estou gravando, eu quero voltar a falar sobre a questão do apóstolo Paulo. Ele foi chamado para ser apóstolo. Então vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, olha, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então Paulo sabia que o seu chamado não foi pela vontade dos homens, e sim de Deus. Ele tinha convicção da chamada. Por isso que ele diz realmente com muita firmeza em Romanos 1:1 que ele é servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. E separado também para o Evangelho de Deus, para a missão. E ele confirma aqui em 1 Coríntios 1:1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aqui ele vai só afirmando e reafirmando, na verdade, a chamada para a vocação do apostolado. Aleluia. E Paulo também nos ensina, através da sua humildade, sempre confirmando o seu chamado, porque tinha convicção. Observe também aqui 1 Coríntios capítulo, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, 2 Coríntios assim, ó. Paulo, após Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Paulo afirma e reafirma. Você vai para 1 Coríntios, Paulo diz a mesma coisa. Eu sou apóstolo, mas fui chamado para ser servo, servindo, fui chamado para ser apóstolo, e sendo apóstolo, fui chamado para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo tinha uma convicção extraordinária da sua chamada, meus companheiros. E nada impedia Paulo prosseguir a sua caminhada, o seu crescimento ministerial. Mas tudo Paulo confirmava na vontade de Deus. A sua humildade e simplicidade. E também você vai em Gálatas capítulo 1, Gálatas 1:1, diz assim, Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Você, Paulo diz, eu fui chamado apóstolo, a vontade de Deus e também de Jesus Cristo. E a prova disso, que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos. Então eu, Paulo, sou servo de Jesus Cristo, não tenho de que mergulhar, a não ser em Cristo. Então, companheiros, Paulo tinha realmente essa humildade. Eu louvo a Deus por isso, porque Paulo, um homem humilde, um homem simples, um homem que também, por ser servo, ele disse, também em Gálatas, capítulo 2, Gálatas, versículo 20, ele diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. São expressões de um servo que não se controla mais, não se domina mais, mas de um servo que se entregou ao serviço do Senhor. Diz, olha, eu não vivo mais, eu me entreguei, já me doei completamente, glória a Deus. E Paulo tem essa humildade, essa simplicidade na vida dele. Lições de Paulo para a nossa vida. Paulo é um homem, na verdade, que sabe para que foi chamado, que sabe a sua vocação na chamada ministerial. Ele tinha certeza da sua chamada. É tanto que ele diz em várias missivas que ele escrevera, ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado não por homem algum, mas chamado por Deus. Obviamente, claro que Deus usa seus servos para nos trazer a apresentação para o ministério, mas a chamada de Paulo, a minha sua, foi de Deus. Deus nos chamou e os homens nos preparou, nossos líderes nos preparam para a obra na terra. Temos líderes, homens de Deus, que nos apresentam, nos unge, oram por nós, nos dá oportunidade, e isso tudo bem. Mas a chamada, a escolha, a separação é de Deus para nossas vidas. Então Paulo me traz lições realmente assim especiais, com a sua humildade, com a sua simplicidade. Ele realmente, quando ele, nos prefácio de suas cartas, suas epístolas,
Paulo sempre se põe no último lugar, dando assim a glória a Deus, louvo a Deus. E eu repito Romanos 1:1, quando ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Veja que humildade, que simplicidade de Paulo. Isso realmente me traz lições que eu devo agradecer a Deus pela vida, pela chamada, pela separação, porque existe a chamada, né, específica, existe a chamada geral, vinde a mim todos, mas existe a específica. Deus chama você, chamou a mim, chama alguém para uma obra específica na sua obra. Então Paulo tem consciência disso. Eu sou servo de Jesus Cristo, chamado, separado. É tanto que Paulo, ele continua afirmando sua convicção, que ele diz: chamar para o Evangelho de Deus. Aí Romanos 1:16 ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, também do grego. Então Paulo sabia da sua chamada como servo para evangelizar. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, fui chamado para isso. E se eu não evangelizar, eu sou devedor. Então, companheiros, essa reflexão para que entendamos que fomos chamados por Deus, separados por Deus, ministros do seu santo Evangelho, certo? Deus escolheu para isso, para que entendamos realmente esta convocação. E na verdade, também ao texto sagrado, que diz assim, eu acho que é Romanos, vamos ver aqui, é Romanos ainda, Romanos capítulo, vou procurar aqui direitinho, certo? Para que, olha, Romanos 9 e verso 16 assim: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Essa chamada, essa vocação, essa escolha de Deus para o ministério, não é de quem corre atrás, nem de quem quer, mas de quem Deus se compadece. Deus chama o servo para obra específica, é ministério. E não importa as lutas que se apresentem contra nós, o importante é que você tenha convicção que é servo. Servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, para ser enviado, para ser um mensageiro, um missionário, um pastor na obra de Deus. E que essa chamada, ela realmente foi que Deus nos separou para que assumamos com compromisso. Como Paulo diz em Atos capítulo 20 e 24, ele diz assim, olha, Paulo diz em Atos 20 e 24, ok, Paulo confirma aqui também, Atos 20 e 24, Paulo diz assim, olha, mas ainda tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eis aí, o servo, ele se torna apóstolo, o servo se torna um grande homem nas mãos de Deus, mas primeiro é preciso entender que somos servos do Senhor. Você é pregador, você é ensinador, você é mestre na palavra, mas não esqueça que acima de tudo, você foi chamado para ser servo, para servir. E as demais coisas são realmente derivadas do serviço. Ela tem origem no serviço, como diz o Salmo 100, né? Servir o Senhor com alegria, servir o Senhor com satisfação, servir o Senhor com santidade, com disposição, não com negligência, mas certo que foi chamado para a obra do Senhor Jesus Cristo. E isso me traz alegria, porque o apóstolo Paulo me dá mais um reforço com suas palavras
de que ele foi chamado, foi separado para o ministério de Jesus Cristo. E eu quero concluir essa reflexão nesse segundo ponto que eu estou falando aqui agora. E repetir o que Paulo falou em Romanos 1:1, quando ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Entendo aqui, vejo aqui, Paulo e a sua humildade, sem nenhum orgulho, Paulo prefaciou esta epístola aos Romanos, se identificando como servo de Jesus Cristo. Isso também somos, servo de Jesus Cristo. Eu, você, companheiro, temos essa identidade. Temos digamos assim, somos apresentados como servo de Deus. E o que mais vale é ser servo, porém servir com alegria, servir com sinceridade, servir com lealdade. E Paulo nos traz essa revelação para o nosso crescimento espiritual e também o crescimento da humildade. Para que se inchar? Não adianta se inchar, se orgulhar, se exaltar. Não, porque o que somos em Jesus Cristo. Ele nos fez servos para o seu serviço. Mas o servo útil é aquele que serve bem, serve com qualidade, serve com dedicação, com compromisso. Existe o tipo de servo, o servo útil e o servo inútil. Então sejamos servos úteis à obra de Deus, obedecendo a Deus a sua obra, obedecendo a nossa liderança, nossos líderes que Deus colocou acima de nós para nos reger, para nos orientar. Serve assim, servo não questiona, servo obedece ao seu Senhor. Então essa reflexão é assim, trazendo a vocês, os companheiros pastores, e quem assistir, que a humildade precede a honra. Paulo era humilde e foi honrado, e até hoje os escritos de Paulo, suas missivas, suas cartas e epístolas, elas estão no mundo todo trazendo lições para nós, obreiros. Então, ser servo é a melhor posição que temos diante de Deus, para servir a Deus e servir também as ovelhas que Deus nos confiou, com alegria, com satisfação e com prazer. Eu falei sobre Paulo porque Paulo tem realmente para nós lições. Os dias mais apóstolos também tem, mas Paulo foi aquele que eu realmente identifiquei hoje para trazer aos companheiros esta lição de humildade de Paulo. Ele tem muito que se orgulhar, se exaltar, mas disse: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém? Então, companheiro, obrigado. Assistam e compartilhem esta gravação para que todos saibam que a posição melhor que existe para nós na terra é ser servo, servo do Senhor Jesus Cristo, servo do Senhor. Ele nos chamou para a obra, então cumpramos com alegria o ministério que o Senhor nos concedeu como servos que somos dele, ou dele, de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, dependente do Espírito Santo de Deus em tudo. Então serve aquele que depende. O servo, ele é prisioneiro de Jesus Cristo. O servo é escravo de Jesus Cristo. O servo também é o bom soldado que agrada ao seu Senhor. E aqui nesse texto, o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, nos guarde e vamos juntos, lembrando que somos servos do Senhor Jesus Cristo, também servos um dos outros. Somos servos. Louva a Deus porque sou seu servo e me confiou o serviço na sua obra. Ser servo é a melhor posição que temos na terra, é servir o Senhor como servo e servir com alegria. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.